Imagine construir uma vida inteira com seu melhor amigo de infância. Casar, ter filhos, comprar uma casa juntos e, de repente, tudo desmoronar por causa de um desejo inesperado. Essa é a história de uma mulher que viveu anos de estabilidade ao lado de seu primeiro e único amor. Até o dia em que um detalhe esquecido entre livros antigos reacendeu sentimentos que ela nunca imaginou sentir. O que parecia apenas mais uma mudança de casa acabou desencadeando uma série de decisões que colocariam tudo em risco. Você está prestes a conhecer uma história real de tentação, culpa, amor e consequências. Sou uma mulher de 29 anos e fui casada com meu amigo de infância, que tem 30 anos. Nos conhecemos desde os 10 anos de idade, mas só começamos a namorar quando eu estava no 2º ano da faculdade. Depois que ele terminou a faculdade, comprou uma casa e eu me mudei para lá com ele. Nos casamos quando eu tinha 24 anos e agora temos 2 meninos, de 5 e 2 anos. Praticamente vivemos na mesma casa desde a faculdade, mas agora compramos uma melhor e estamos nos preparando para nos mudar. Meu marido foi o único homem com quem estive romanticamente e nossa vida íntima sempre foi estável. Costumávamos fazer sexo pelo menos 2 vezes por semana, o que era bastante frequente considerando o tempo que estamos juntos. Meu marido tinha um amigo da faculdade. Vamos chamá-lo de Patrick. Eles eram próximos durante os anos de faculdade e até foram colegas de quarto por um tempo. Contudo, depois que se formaram e constituíram suas famílias, se afastaram. Mas meu marido ainda o convidava para eventos familiares, como aniversários e afins. Patrick era de uma etnia diferente da nossa. Não que isso importe. E sempre foi simpático quando estávamos com ele. Nunca pensei nele de forma romântica ou sexual. Até o dia em que nossa família estava se mudando para a nova casa que compramos. Meu marido e eu estávamos organizando a garagem, já que ambos tínhamos empregos exigentes durante a semana e havíamos reservado um fim de semana para mexer nas coisas antigas. A maioria dos itens estava intocada desde a época da faculdade. Enquanto mexia nas coisas do meu marido, encontrei um esconderijo com 3 camisinhas, guardadas entre alguns livros antigos. Quando descobri aquelas camisinhas, minha primeira reação foi pensar que ele tinha me traído na faculdade. Encontrei perto do anuário do último ano dele, o que me fez acreditar que era uma evidência concreta de traição. Mas comecei a duvidar, porque elas pareciam ser grandes demais para ele. Além disso, durante meu 2º ano, quando começamos a namorar, usávamos proteção. Mas depois passei a tomar anticoncepcional e paramos de usar. As camisinhas estavam perto dos livros do último ano dele, o que me fez questionar ainda mais a linha do tempo. Apesar de parecerem não ser do tamanho dele, o momento em que foram guardadas batia, então decidi conversar com ele sobre o que havia encontrado. A reação dele foi diferente do que eu esperava. Ele deu uma risadinha e confirmou o que eu já tinha notado. Disse que realmente eram grandes demais para ele e que pertenciam ao amigo Patrick. Achou engraçado elas ainda estarem ali, conservadas entre os livros. Perguntei por que ele estava com elas, se eram do amigo. Ele explicou que era conhecido entre os amigos que Patrick tinha um instrumento grande e que eles o zoavam de forma amigável por isso. Um dia, Patrick tinha deixado as camisinhas à vista e meu marido pegou como piada para provocá-lo depois, mas acabou esquecendo completamente delas. Não fiquei 100% confortável com a explicação, mas fazia sentido. Eu sabia que ele podia ser bobo às vezes, e que ele e os amigos sempre brincavam com esse tipo de coisa. Depois desse episódio com as camisinhas, esqueci disso por alguns meses. Mas, certa noite, meu marido convidou Patrick para irmos a um bar esportivo assistir a um jogo de futebol. No momento em que vi Patrick, não consegui parar de pensar no que meu marido tinha me contado sobre o tamanho dele. Foi como se a presença dele despertasse algo em mim que eu nunca tinha sentido antes. Nunca tinha pensado em trair meu marido, mas depois daquela noite no bar, não conseguia tirar Patrick da cabeça. Naquela época, eu estava grávida do nosso 2º filho, então tentei racionalizar meus sentimentos, achando que talvez fossem apenas os hormônios mexendo comigo. Comecei a perguntar mais sobre Patrick para meu marido,
mesmo sem ter motivo para entrar em contato diretamente com ele, ou ter o número dele. Meu marido percebeu que eu estava falando mais do que o normal sobre Patrick e, eventualmente, parei de mencioná-lo. Adicionei Patrick como amigo no Facebook e Instagram, mas ele quase não postava, o que me deixou frustrada. Durante momentos íntimos com meu marido, me incomodava o fato de não conseguir parar de pensar em Patrick, e isso fazia com que eu chegasse ao clímax mais rápido. Depois de 2 ou 3 meses lutando com esses pensamentos e desejos, percebi que aquilo não era saudável. Então tomei a difícil decisão de remover Patrick das minhas redes sociais, mesmo sem ter coragem de falar com ele diretamente. Depois veio o chá revelação do nosso segundo filho, e Patrick estava lá. Mesmo grávida, não podia negar que o desejo ainda estava muito presente. Eu tinha medo desses sentimentos, medo de me apaixonar por ele, e pavor de explorar esses desejos mais profundos. Depois que tive meu segundo filho, 2 coisas importantes aconteceram que me permitiram passar mais tempo com Patrick. Primeiro, decidi ser mãe em tempo integral. Ou seja, ficava em casa cuidando das crianças enquanto meu marido ia trabalhar. Um dia, tive uma consulta médica e estava atrasada. Percebi que precisava de alguém para buscar meus filhos na creche. Poderia ter ligado para meu marido, mas o trabalho dele não permite sair rapidamente. Por outro lado, Patrick tinha uma rotina mais flexível. Além disso, já fazia um tempo que eu queria um motivo para ligar para ele. Então arrisquei e liguei, sem saber se ele toparia ajudar ou não. Expliquei que meu marido e eu estávamos indisponíveis, e ele, gentilmente, se ofereceu para buscar as crianças. Avisei a creche sobre a situação, e como eu tinha um bom relacionamento com a dona, ela permitiu que Patrick os buscasse. Patrick também tinha 2 filhos pequenos, então os meus se divertiram bastante na casa dele enquanto eu estava fora. Quando fui buscá-los, ficou claro que Patrick estava um pouco confuso com toda a situação, dava para ver pela linguagem corporal. A esposa dele também estava presente quando cheguei, mas não me senti desconfortável com isso. Depois que saí da casa dele, mandei uma mensagem para Patrick pedindo desculpas por tê-lo colocado naquela situação e prometendo que ficava em dívida com ele. Ele respondeu educadamente que estava feliz em ajudar e que foi um prazer. Depois desse dia, comecei uma conversa por mensagens com o Patrick. Comentei como gostaria de ter um trabalho com a flexibilidade que o dele oferecia. Foi assim que nossa amizade por mensagens começou. Com o passar do tempo, nossas mensagens se tornaram cada vez mais amigáveis. Ambos estávamos um pouco hesitantes em ultrapassar os limites da conversa, mas devo admitir que era eu quem geralmente tomava a iniciativa. Sugeri que levássemos a conversa para o Snapchat, e ele concordou. Eu estava nervosa com a possibilidade de a esposa dele ler nossas mensagens, porque apesar de ela ser simpática, percebi que às vezes ela me olhava com desconfiança. Em um sábado, enquanto meu marido estava no trabalho, perguntei ao Patrick se ele gostaria de ir comigo à loja, pois eu queria comprar algumas roupas. Inicialmente ele recusou, dizendo que não tinha ninguém para cuidar dos filhos. Então, sugeri que ele levasse as crianças, e que elas poderiam brincar com os meus enquanto fazíamos as compras. Patrick aceitou a ideia e nos encontramos na loja. Geralmente, prefiro fazer compras em brechós ou lojas de desconto, porque gosto de encontrar boas ofertas. Sou do tipo que coleciona cupons e fica de olho em promoções. No entanto, naquele dia, meu principal motivo para sair às compras era passar tempo com Patrick. Eu realmente gostava da companhia dele. Estar ao lado dele me fazia sentir como uma adolescente apaixonada. Não conseguia controlar como me sentia perto dele. Mesmo sem ter intenção de trair meu marido, percebi que estava disposta a fazer qualquer coisa que Patrick pedisse. Ele tentava ser discreto, mas de vez em quando eu inventava desculpas para quebrar a barreira física entre nós. Tocava suas costas ou seus braços e deixava minha mão ali por mais tempo do que deveria, principalmente quando as crianças estavam distraídas. Dava para perceber que ele entendia para onde aquilo estava indo, mas o que me surpreendeu foi que ele não tomava nenhuma iniciativa nem rejeitava meu toque. Isso me encorajava a ir além. Quando terminamos as compras, ele me ajudou a carregar os itens que eu havia comprado.
Enquanto as crianças estavam nos bancos de trás dos carros, comecei a me sentir um pouco decepcionada porque ele não havia tomado nenhuma atitude como eu esperava. No entanto, ele me surpreendeu ao sugerir que poderia ir até minha casa me ajudar com as compras. Estava claro que eu não precisava realmente de ajuda, mas fiquei empolgada com a oferta. Tentei não aceitar muito rápido, mas acabei dizendo sim. Eu sabia que, seja lá o que fosse acontecer, teria que ser rápido, pois meu marido voltaria para casa em cerca de 5 horas. Quando chegamos à minha casa, nossas crianças estavam cansadas, então decidimos deixá-las na sala de jogos com alguns videogames antes de começarmos a mover e organizar as coisas que havíamos comprado. Depois que elas se acomodaram na sala de jogos, Patrick e eu começamos a desempacotar as caixas dos itens que eu havia comprado. Eu fui na frente e ele me seguiu. Ao chegarmos no quarto, me vi explicando a ele que aquelas eram roupas antigas que eu queria experimentar para ver se ainda serviam. Comentei que, se não servissem, eu planejava me desfazer delas. Em resposta, ele disse que com certeza eu ainda caberia naquelas roupas e que eu continuava tão sexy quanto era quando nos conhecemos anos atrás. As palavras dele despertaram em mim um desejo avassalador como nunca havia sentido antes. Naquele momento, não consegui resistir e o beijei. É importante ressaltar que eu nunca tinha estado com outro homem além do meu marido. Então a experiência de sentir as mãos de Patrick no meu corpo enquanto nos beijávamos foi incrivelmente intensa e nova. Nunca me senti tão excitada e estimulada como naquele instante, quando ele começou a me despir e sabíamos que íamos ter um momento íntimo. Eu não o amava, e o que estávamos prestes a fazer não era amor. Era um desejo puramente físico, instintivo. Vê-lo colocar proteção e, em seguida, termos aquele momento íntimo foi tudo o que eu havia fantasiado e ainda mais. Nunca tinha vivido uma paixão tão intensa. Foi uma experiência profundamente física e difícil de descrever. Todos os momentos íntimos que eu já tinha vivido antes estavam cheios de amor, segurança e conexão. Mas aquilo era diferente. Eu simplesmente queria ter uma conexão física, apaixonada com alguém que me desejasse intensamente, e foi absolutamente incrível. Eu sentia as costas fortes dele sob minhas mãos, seus lábios no meu pescoço. Era maravilhoso. Sinceramente, não sei quantas vezes cheguei ao clímax, ou se foi um estado contínuo, porque toda vez que eu começava a recuperar a consciência do que estava acontecendo, isso me levava ao limite de novo. Não mudamos de posição durante aquele momento. Ele continuou até terminar, e então ambos concordamos em manter aquilo em segredo, porque sabíamos que poderia acabar com nossos casamentos. Depois que ele foi embora com as crianças naquele dia, senti como se algo tivesse sido despertado dentro de mim. Quando meu marido chegou em casa, não consegui evitar o sentimento de culpa, então tentei ser mais íntima com ele do que de costume. No fundo, eu sabia que não conseguiria parar, o que tinha começado com Patrick. Tive relações com meu marido muitas vezes desde então, e genuinamente aprecio isso. É fazer amor com minha alma gêmea, mas ainda tenho desejos por Patrick. Então continuamos nos mandando mensagens e nos encontrando pelo menos uma vez por semana. Para mim, ele era como aquela refeição proibida durante uma dieta. Eu precisava dele toda semana para sentir aquela experiência, para me sentir desejada como mulher. Eu amo meu marido, e esse caso secreto me enche de culpa, mas ao mesmo tempo me traz uma sensação proibida de excitação. Nosso caso durou 5 meses, e nesse período fomos a uma festa de aniversário de um amigo em comum. Patrick levou a esposa dele, e percebi que ele estava começando a se afastar de mim. Quando eu mandava mensagens, ele demorava mais para responder. Quando finalmente o questionei, ele disse primeiro que a esposa estava ficando desconfiada. Depois, disse que estava começando a se sentir culpado e que considerava meu marido como um amigo. Essas explicações me fizeram repensar nosso relacionamento, porque achei que ele talvez não estivesse mais aproveitando aquilo. Provavelmente, eu deveria ter deixado tudo como estava, mas não consegui resistir à necessidade de um encerramento.
Então o convenci a se encontrar comigo em uma lanchonete para colocarmos um fim em nosso caso. Quando nos encontramos, soube que depois da festa de aniversário a esposa dele o confrontou, porque tinha uma suspeita, embora nenhuma prova concreta. Fiquei arrependida, me perguntando se havia feito algo na festa que entregou tudo, mesmo que sem querer. Apesar disso, o convenci de que deveríamos ter um último encontro e então nos despedirmos para sempre. Ele concordou relutantemente e fomos a um hotel ter esse último momento íntimo. Foi uma experiência intensa, sabendo que seria a última vez, porque não queríamos colocar nossos casamentos em risco ainda mais. Aproximadamente 5 horas depois de sairmos do hotel, recebi uma mensagem sombria de Patrick que dizia apenas: "Ela sabe." O pânico tomou conta de mim e respondi: "Quem sabe?" "Minha esposa." Imediatamente liguei para ele, desesperada por respostas. Patrick me informou que sua esposa estava em lágrimas e de coração partido porque agora tinha provas concretas do que estávamos fazendo. Ela tinha evidências de nós indo e saindo da lanchonete, assim como entrando e saindo do hotel. Meu coração afundou no estômago, e eu não conseguia parar de pensar no que essa revelação poderia significar para o meu próprio casamento, caso meu marido descobrisse. Perguntei a Patrick se a esposa dele pretendia compartilhar essas provas com meu marido, mas ele explicou que ainda estava lidando com o caos em seu próprio casamento e não tinha uma resposta. Em pânico, aumentei o tom e gritei com ele, insistindo para que perguntasse imediatamente à esposa. Infelizmente, minha ansiedade tomou conta de mim e comecei a falar cada vez mais alto. Patrick também ficou irritado e nossa conversa ficou tão tensa que ele desligou na minha cara. Era evidente que ambos estávamos sobrecarregados e em pânico. Tentei ligar de volta, mas ele não atendeu. Desesperada, mandei uma mensagem pedindo desculpas por ter elevado a voz. Depois fui para casa e encontrei meu marido em lágrimas. Ele tinha todas as provas que Patrick mencionou. Foi a primeira vez que vi o impacto devastador das minhas ações no homem que eu considerava minha alma gêmea. Choramos juntos e eu implorei pelo perdão dele, mas ele estava inconsolável. Meu marido me perguntou há quanto tempo o caso estava acontecendo e eu decidi contar tudo. Supliquei para que me perdoasse. Prometi buscar terapia e fazer o que fosse necessário para reconquistar sua confiança. Aquele foi o dia mais triste da minha vida, porque eu nunca o tinha visto chorar. Percebi que não apenas traí sua confiança, mas fiz isso com alguém que ele considerava um amigo. Ambos temíamos o que as pessoas diriam se descobrissem, e a vergonha que isso traria para a nossa família. Foi um momento de reflexão em que percebi o quanto fui inconsequente durante todo o caso, e como no fim, tudo foi vazio. Depois de 2 dias tentando reconstruir nosso relacionamento, tomei a iniciativa de encontrar um terapeuta de casais e também comecei uma terapia individual. Queria mostrar ao meu marido que eu estava realmente comprometida em fazer nosso casamento funcionar. Durante esse tempo, tomamos a difícil decisão de cortar completamente Patrick das nossas vidas. Meu marido ligou para ele e expressou sua raiva e decepção. Surpreendentemente, Patrick assumiu total responsabilidade por tudo e pediu desculpas sinceras, mesmo quando nem tudo era culpa dele. Esperava que, focando em salvar meu casamento, eu pudesse ajudar meu marido, pois acreditava que o casamento de Patrick já estivesse além da salvação. No entanto, após 2 semanas tentando, meu marido decidiu que o melhor seria uma separação, de teste por 3 meses. Durante esse tempo, avaliaríamos nosso relacionamento e decidiríamos se continuaríamos juntos ou seguiríamos caminhos diferentes. No mesmo dia em que a esposa de Patrick descobriu a traição, ela decidiu deixá-lo. E ao mesmo tempo que nossos parceiros nos deixaram, Patrick e eu voltamos a nos falar secretamente, percebendo que já não tínhamos mais nada a perder. Combinamos de nos encontrar novamente, mas infelizmente, não sabíamos que a esposa de Patrick estava monitorando o celular dele e descobriu nossos planos. Ela compartilhou essa informação com meu marido, o que o levou a iniciar imediatamente o processo de divórcio. Em uma reviravolta surpreendente, a esposa de Patrick decidiu voltar para ele e começou a me enviar mensagens de voz ameaçadoras, exigindo que eu me afastasse dele.
Senti como se tivesse perdido tudo. O amor da minha vida. E também Patrick. Tentei explicar ao meu marido que procurei Patrick porque ele havia nos deixado e eu estava confusa sobre o que fazer. No entanto, meu marido está seguindo com o divórcio, independentemente das minhas razões. Tentei convencê-lo a considerar o bem-estar de nossos filhos. Sugeri que, ao menos, dessemos uma chance à separação temporária, como ele havia prometido antes de tomar a decisão definitiva. Mas ele se manteve firme. Para piorar, ele resolveu contar à minha família que eu fui infiel. Algo que acredito que era desnecessário e que deveria ter permanecido uma questão privada entre nós dois. Refletindo sobre minhas ações, reconheço que estive errada. Olhando para trás, me arrependo profundamente de ter iniciado o caso. Ainda assim, gostaria que ele tivesse lidado com a situação de uma forma diferente. Sinto remorso pelas minhas ações e tenho saudade do tempo em que nosso relacionamento era mais simples e harmonioso.